Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, que nós possamos ter um aprendizado muito bom, que nós possamos refletir sobre as passagens aqui da obra de André Luiz, que traz alguns fatos, algumas ocorrências, e nela a gente reflete, se enxerga nela e observa alguma coisa que nós temos que mudar, de melhorar em nossas vidas, que nós possamos ser motivados, instruídos pela espiritualidade para poder ter um bom aprendizado, um bom caminhar. Que a sua paz, seu amor, Senhor, permaneça entre nós, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Nós estamos vendo esse capítulo 11, intercessão. Nós começamos já na semana do dia anterior a essa e a anterior ainda, né? Ela é um capítulo um pouco longo e traz muitas informações que é interessante, né? Não é só a história em si, né? Ou a ocorrência, mas o que ela traz de ensinamentos para nós, para a nossa vivência diária. E ela é um capítulo assim bastante rico de informações nessa área. Então, na semana passada nós paramos, né, na parte em que eles estavam na casa o André Luiz, o Alexandre, né, estavam na casa da Esther e da família da Esther, né? Estavam no momento de refeição. Alguém se lembra como nós chegamos aqui, não? Dona Lalinha, Cristiano, da história, o comecinho da história? Precisa lembrar. A história é sobre a morte do marido da Esther, né? Que ela achou que era suicídio e o pessoal da polícia achava que era homicídio. É sobre isso aí que ela começou falando, a Esther, né? E ela foi lá, ela encontrou com o Alexandre, junto com uma amiga, em sonho. É por aí, não é? Isso. Começou essa história. Exatamente, isso mesmo. Encontrou com o Alexandre e queria saber a notícia do Raul. Uhum. O Raul, que foi, na cabeça dela, né, tinha sido assassinado. Encontraram ele com o corpo caído, um revólver ao lado, uma coisa estranha, né? Como é que o assaltante, ou se for um assaltante, não assassino, alguma coisa assim, mata ele e deixa o revólver ali, né? E aí investigaram, os investigadores chegaram à conclusão que foi suicídio. E ela não aceita que foi suicídio, porque na vida dela já tinha acontecido uma ocorrência de um suicídio, que foi do Noel, o noivo dela. Antes mesmo de casar, o Noel morreu vítima de suicídio, né? E ela não se conformava que o Raul também tivesse suicidado, até porque a vida deles corria tranquila, né? Não tinha razão para isso. Tinha as dificuldades mesmo do dia a dia, né? Os recursos financeiros eram um pouco, mas suficiente para sobreviver, então não tinha assim grande. Tinha uma família bonita, né? 2 filhos, né? Já que o Noel, o Raul era amigo do Noel, foi apresentado por ele quando Raul morreu. Aliás, Noel morreu vítima de suicídio. O Raul se aproximou dela, né? Consolar e tal, e acabaram se unindo, estavam juntos. Então ele morreu naquela situação trágica e ela observava que ele era uma pessoa assim triste, né? Mas a vida deles transcorria normal e ela não aceitava então o suicídio. Nós paramos nesse dia que a Esther foi juntamente com a prima pedir ajuda para o Alexandre e ela
E o Alexandre se prontificou a ajudar. Então eles estavam na casa dela, verificando a condição da casa, né? O André já queria que ele fosse já atrás do Raul, ver o que aconteceu, né, no plano espiritual, como é que foi aquela morte, já esclarecesse tudo. Ele falou, não, André, não é assim que funcionam as coisas. Vamos ver a casa dela como é que é, vamos investigar. Se você quer fazer uma ajuda a alguém, faça de forma completa, não faça a coisa pela metade não, né? Então vai lá, verifica todas as ocorrências, como é que ela tá, para poder ter uma clareza, né, do que aconteceu. E chegou lá na casa, viu que a casa tinha uns probleminhas, né? Estavam à mesa, almoçando, e eram 6 pessoas que estavam à mesa. Era a Esther, os 2 filhos, né? E mais 2 tios, né? E... Peraí, a conta não fechou, né? É 3 crianças, então. Que eram 6 pessoas. E tinha 6 entidades. Hein? Era 3 crianças mesmo. Era 3 crianças, né? Eu me confundi, coloquei 2. Os 2 tios, né? Os 2 tios e ela. Isso. A conta não fechou. Ainda bem que a senhora lembrou. Então eles estavam na mesa lá, e é uma cena interessante para a gente aprender, né? A minha mãe dizia assim que a hora da refeição é a hora sagrada. E ali a gente via assim que o pessoal não estava muito equilibrado, né? E as entidades espirituais lá, obsessores, estavam ali sugando aquelas energias dos alimentos, assim, sugando com as narinas, né? E é uma coisa assim muito estranha que André Luiz achou naquele comportamento. E daí percebeu que uma motivação que atraía aquelas entidades era justamente os tios que eram reclamão. Estavam lá reclamando da vida o tempo todo. A gente trabalhou tanto, né? Já eram velhinhos. E agora, na nossa velhice, a gente fica dependendo de uma viúva, uma pobre viúva. Como que a vida é injusta com a gente? E reclamava. E as entidades espirituais aí ajudavam na reclamação. Então era uma troca ali. E as entidades vampirizavam tanto as pessoas quanto os alimentos. Eles sugavam o alimento. É interessante essa descrição para a gente entender, né, que eles precisam, né, as entidades que estão mais ligadas à matéria, elas necessitam de alimentos igual nós, então elas sugam aquelas energias, sugava. E André Luiz ficou espantado, e o Alexandre falou, mas como é que você se surpreende? Você não sabe, você, que 70% da alimentação vocês ingerem lá na Terra, vem do ar, da atmosfera, e os espíritos estão ali sugando isso aí. E então a Esther chegou ali contando, né, da visita que ela teve espiritual. Ela tinha um sonho muito bonito, né? Encontrei um anjo do Senhor que me prometeu a me auxiliar, né? Que me consolou, me recebeu tão bem, me ouviu com tanta paciência, com tanta amorosidade. E os velhinhos continuavam a reclamar, não dava assim, acredita nessas coisas e tal, né? E as crianças não, já as crianças ficaram curiosas, alegres, queriam saber o que aconteceu, né? E aí então, passado esse momento, o André Luiz e o Alexandre tomaram o pé da situação, queriam procurar um espírito que era protetor daquela casa, chamava visitador. Então, vamos procurar um visitador aqui, né? Procuraram encontrar um espírito que estava lá e para saber mais detalhes da situação. Aí ele falou, olha, eu estou aqui, né? O Raul morreu mesmo, mas eu não pude salvá-lo, as entidades espirituais levaram ele, entidades bastante assim animalizadas, vampiros, carregaram ele, porque ele foi pelo suicídio. Eles falaram, não, mas como assim suicídio? A viúva está dizendo que ele foi assassinado. Pois é, mas foi suicídio. Aí André Luiz queria saber detalhes da situação, o Alexandre falou, não, calma, vamos lá ver o Raul então, vamos encontrar o Raul e vamos conversar diretamente com ele sobre essa situação, né? A André Luiz ainda questionou por que não foi socorrido, né? Por que deixaram que os vampirizadores levassem o Raul.
Aí ele falou, é a liberdade dele, né? Ele estava naquela sintonia, não dá para tirar ele daquele sofrimento que ele mesmo se impunha a ele. Ele morreu de forma consciente. Foi uma ação propositada, planejada, programada e plena consciência das suas atitudes. Nesses casos, é muito difícil para ajudar ele, né? E ainda falou, mas os maus parecem felizes na própria maldade? Perguntará a vocês naturalmente, né? O Alexandre dizia, né? Eles são sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos. Então, eles são maus, né? A gente já estudou até no livro dos Espíritos, que existem espíritos que fazem a maldade pela maldade mesmo, né? Eles são maus, eles gostam de fazer maldade. Desesperados, desiludidos, né? Dentro de si tem uma revolta muito grande, e então eles se atiram a crime, mesmo no plano espiritual, até que a consciência pesa mesmo, e aí eles resolvem mudar de rumo, mas até então eles permanecem naquela situação de maldade, fazendo maldade, né? E vampirizando um e outro, que chega lá numa situação parecida com a deles. Aí ele pediu para o André silenciar, né, o coração, a mente, entrar em oração, que ele ia buscar através do método dele, né, de buscar onde que estava Raul, onde que estava o paradeiro do Raul, né? Pela mente ele ia buscar Raul. E daí então ele passou algum tempo ali, o Raul falou, como se estivesse voltando de uma viagem, falou, podemos seguir adiante. O pobre irmão está semi-inconsciente, permanece imantado em um grupo perigoso de vampiros, em um lugarejo próximo. E então eles vão pôr a caminho, não há tempo a perder. E chegaram nas vizinhanças de um grande matadouro. Ele diz aqui a palavra grande matadouro. Matadouro, né, é um frigorífico. Antigamente a gente usava esse termo, né, matadouro. Hoje o termo é frigorífico. Então chegaram num frigorífico. E o André Luiz então ficou muito surpreso, né? Penetrou ali, era um ambiente para que ele achou assim dos mais desagradáveis, né, que já conheceram até então, né? E ele se sentiu assim muito sensibilizado por aquela aparência, pelas questões, a entidades numerosas, né, que estavam ali no interiores, a grandes desencarnados, assim, nas condições assim, bastante lastimáveis, se atirava aos borbotões de sangue vivo, sangue que escorria, né, dos animais abatidos, as entidades se atiravam aquele sangue como que tentando beber o líquido numa sede devoradora. Era uma coisa assim de filme de terror mesmo, né, que ele via ali. E o Alexandre percebeu o assombro dele e falou assim, sereno. O Alexandre sempre sereno. O André Luiz ele se mostrava um pouco instável, né, dependendo da situação que ele estava, ele estava muito assustado, muito assombrado com as coisas. Já o Alexandre sempre sereno, sempre sereno. Igual nós aqui, né? Nós também, né? Quando a gente se vê numa situação, às vezes a gente se desespera, se assusta, né? Outras vezes fica muito alegre, muito triste, a gente tem uma instabilidade emocional muito grande. Já o Alexandre, com o espírito mais sereno, ele estava sempre equilibrado. E ele falou, então, está observando, André? Esses infelizes irmãos que não nos podem ver, então estavam lá, mas os espíritos inferiores não estavam vendo ele, pelo embrutecimento e inferioridade que eles estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. Então estavam sugando aquela energia vital, aquela energia magnético-animal que nós já estudamos no livro dos Espíritos. São famintos que causam piedade. E o André Luiz sentiu aquela repugnância, né? Poucas vezes na vida ele sentiu tanta repugnância. A cena mais triste das zonas inferiores estava ali. E ele ficou impressionado, né? Com tanto amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie,
matadouro cheio de entidades perversas. O que significava tudo aquilo? Então, André Luiz estava assim, surpreso com a situação que ele se deparou ali. E ele lembrou então da história, né? Veio na memória dele a história, onde as pessoas, né? Nós mesmos, antigamente, fazia ofertas aos deuses, né? Ofereciam a supostos deuses sangue de touros, de cabrito. Será que ali não era um resquício disso aí, né? Que as pessoas ainda continuavam naquela situação? Começou então, né, a haver um monte de ideias na cabeça de André Luiz, na mente dele, várias ideias variavam, né, sobre por que acontecia aquele tipo de coisa. E Alexandre então falou: por que você está tão assustado? Tanto pavor, porque essa sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebra a concha da interpretação pessoal e venha ao campo largo da justificação. Então, ele estava chamando André Luiz a atenção para ele vir ao mundo da racionalidade, né? Sair interprete aquilo ali, né? Entenda que aquelas pessoas, aqueles espíritos, eles estão na faixa vibratória que lhe é própria, né? Não fica justificando, né? Justificando, tentando achar motivos. Ah, não, é porque era dos deuses antigos, porque vinha do passado, por que eles fazem isso, né? Quando a gente era encarnado, André Luiz, né? Dizia Alexandre para ele, a gente não fazia isso também, né? Nós não visitávamos os açougues dos diversos, né? Eu lembro, dizia Alexandre, eu lembro que no meu lar terrestre era um grande contentamento familiar pela matança dos porcos. Ficava todo mundo feliz, era um dia de comemoração. A carcaça da carne e a gordura significava abundância na cozinha e conforto ao estômago. Então, se for lembrar bem, né, era isso, né? Todos nós passamos por faixas vibratórias diferentes. Esses aí estão agora nessa faixa. Que bom que você agora sente repugnância, né? Sente aversão, mas repugnância e aversão ainda não é uma coisa boa, né? Seja sereno, equilibrado, compreenda o próximo, compreenda que são irmãos ainda em evolução, que estão naquela faixa, né? Isso também vai passar, né? Eles vão entender a vida de uma forma diferente, mas por enquanto a necessidade deles é essa. Com o mesmo direito, acercam-se de nós os desencarnados tão inferiores como já o fomos, né? Nós já fomos assim. Dos animais mortos, cuja sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Então nós já nos alimentamos, né? Sem dúvida que o quadro é lastimável, mas não compete a nós condenação. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. É interessante isso aí, né? A gente entender e perdoar e se perdoar, né? E compreender e justificar as situações. Porque às vezes a gente fica nesse processo de acusação, de julgamento do outro, e às vezes do próprio julgamento, né? A gente fica preso a julgamentos, né? Então, cada ser permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil, né, se elevar, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre. Então, auxiliar sempre. Esse é o caminho, né? Independente da faixa vibratória que você está, que eu estou, independente da situação que eu me encontro, independente do que eu vejo à minha volta, né? Sem críticas, sem julgamento, auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. Então isso vale para todos nós em todos os momentos, né? Não só nessa questão, né, do matadouro, não, mas em situações que a gente, eu estou numa situação melhor, né? Tenho um pouquinho mais de conhecimento, né? Sou espírita,
eu já me julgo assim superior, já olho o outro torcendo o nariz, já olho situações assim com nojo, né? Como disse a André Luiz aqui, né? Repugnância. E julgo, né? O próprio comportamento meu de olhar o outro com esse desprezo é um julgamento. Ainda que eu não aponte o dedo, às vezes não falo, mas estou alimentando em mim emoções menos dignas no meu comportamento, no meu sentir, no meu exteriorizar. Comentários? Querem comentar alguma coisa sobre essa parte? Essa parte é uma parte delicada e um pouco desconfortável até para a gente ler. Essa do frigorífico aí é pesada, né, Dom? É pesada. Porque mexe com a gente, né? Eu acho que, sei lá, a gente devia largar de comer carne, né? Mas a gente participa desse banquete terrível. Nós somos, assim, uma espécie de vampiros também, né? Pois é, ele diz que a gente faz isso com alegria, né? Uma comemoração, né? E a gente pensando bem, né? Eu vi você falando a respeito do porco, né? Quando matava um porco, a gente fazia aquela festa. Coitadinho do bichinho, né? Pois é. É uma facada no coração. Grita. Terrível, né? Todo banquete tem carne, né? Não existe um banquete sem a carne. Pois é. É terrível, né? A carne, tem que fazer sempre o banquete, a carne é a principal. A gente vê o quanto que nós estamos atrasados na evolução espiritual, né? Aqui em casa eu tenho um banquete que eu faço aqui de macarrão. Menino, isso todo mundo gosta. É uma torta de espaguete que não tem ela na internet, mas menino do céu. No domingo, hein? Reúne a família, os filhos. É saborosíssimo, mas junta todo mundo e todo mundo é louco pela torta. Aí não... Tem alguma gotinha de carne no meio, mas muito pouca. Pode substituir também, se quiser. O caminho, se a gente puder diminuir, já ajuda bastante, né? Ainda que não pare de vai vez. Diminuindo um pouco. Mas cada um na sua, sem se automutilar, sem fazer aquela coisa, né, de se culpar, como ele disse aqui, né? Vamos caminhando. A gente sabe que nós estamos ainda nessa faixa vibratória. Né? E o nosso mundo ainda não está pronto para isso. Né? A Terra não está pronta para isso, para essa mudança. É isso aí. Então, eu achei muito interessante, né, essa frase que ele falou aqui, né? Cada coisa, cada ser... Tchau, Helena. Helena está indo para a evangelização infantil. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Né? Então, a gente tem que compreender o outro, né, que está naquela faixa vibratória, ainda inferior, compreender o outro que está na faixa vibratória superior à nossa, compreender a nós mesmos que estamos nessa nossa faixa vibratória e nos aceitar, né, e aceitar o outro e servir sempre, auxiliar sempre. É isso que ele diz aqui. Nada de ficar se culpando ou acusando, né, culpando o outro, nada disso. Vamos deixar a vida fluir e fazer o melhor possível, compreender. Como o Orlando disse, né, nós somos bastante ainda inferiores, né? Nós estamos num mundo de prova e expiação, onde predomina o mal, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Aqui há predominância do mal. Né? E se nós estamos aqui, por que será que a gente está aqui? Não estamos nenhum missionário, né? Que veio aqui, um anjinho, né? Que perdeu as asas e caiu aqui por engano. Não é não. Todos nós fazemos parte dessa coisa, né? Vamos aceitar isso. Muito bem. As advertências foram muito úteis, né? Disse o André Luiz, né? O André Luiz, não sei se vocês perceberam, mas o Alexandre deu um puxãozinho de orelha no André Luiz. Para com esse negócio de ficar com nojo, né? E julgando, e se ficando horrorizado, né? Escandalizado pelo que está vendo. Para com isso, né? Então a advertência foi bem útil. Ele se aquietou. Porque o negócio o que eles foram fazer lá? Servir. Então para de ficar julgando um e outro e culpando. Só serve. Qual que é a sua missão lá? Era resgatar o Raul. Não foi isso? Procurar o Raul, resgatar. Né? Porque atendendo a um pedido da Esther e da prima. Né?
E aí ele chega lá, você perde energia, né, com essas lamentações, essa coisa toda. Então, a palavra do Alexandre caiu muito bem nele, né? Caiu na alma, retificando minha atitude mental. Quando ele ouviu aquilo ali, ele já se corrigiu. Falou, opa, né? Vou me corrigir. Encarei sereno, ó, o que diz André Luiz, ó, o quadro sob meus olhos, e notando que me reequilibrara, né? Então ele serenou as emoções, se equilibrou, porque num momento de ajuda, se a gente fica em desequilíbrio, em desajuste, seja por qualquer motivo, a gente não ajuda, a gente atrapalha, a gente é mais um paciente ali precisando de socorro, né? Então precisa ter equilíbrio. Não quer dizer que vai deixar de fazer as coisas que tem que fazer, mas vamos serenar e vamos agir com moderação, né? Notando que então que ele se equilibrou, Alexandre indicou para ele, apontou uma entidade que estava lá num aspecto muito lamentável. Estava como autônomo. O que é autômato? Aqueles que já assistiram filmes assim de zumbi, pode imaginar o que é o autômato. A vaguear no torno dos demais. Então ele passava ali, ó, tava inconsciente, mas andando, né? O zumbi é assim, né? Não tem nenhuma... andando, né? Sem saber o que estava fazendo, onde que estava, autônomo. E os olhos dele, assim, não tinha expressão nenhuma, os olhos daquela entidade. E a vestimenta dele toda ensanguentada. Ali o que mais tinha era sangue, né? Aí o instrutor falou claramente para ele, é o suicida que procuramos. E André Luiz ficou surpreso. Por que os vampiros precisavam do suicídio? Se tinha tanto sangue ali, tantos animais mortos, por que eles estavam fazendo isso com Raul? Né? Ficou pensando ele, né? Semelhantes infelizes, disse o Alexandre, abusam do recém-desencarnado sem qualquer defesa, com este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucede a morte física. Então, eles querem as forças vitais do Raul. Então, logo que ele morre, eles se atiram no corpo ali sem vida e exploram aquele corpo grosseiro, depois vão explorando o perispírito dele. E ele fica, então, daquele jeito ali, sem energia, né? Além da culpa que ele carrega pelo ato, pelo que ele fez, ainda tem a pressão das entidades infelizes que estão ali sugando as energias dele. E ele ficou, ele estava atônito, né, o André Luiz, ele estava surpreso demais. Lembrou das informações antigas, das religiões, daquelas tentações diabólicas. E o André, de novo, o Alexandre chamou a atenção dele, né, que ele começou a viajar de novo no pensamento, começou a lembrar dos exorcismos, do capeta e tal, aquelas coisas diabólicas de antigamente. André, não se impressione em sentido negativo. André, não se impressione. Tá a sintonia, né? Fique na boa sintonia. Se concentre no que você está fazendo, André, né? Foca no que você está fazendo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvia da estrada reta do bem pode vir a ser perigosos gênios do mal. Não temos tempo a perder. Então, pare de ficar, né, perdendo tempo, né, julgando e justificando por que aconteceu isso. Isso aí vem lá da coisa antiga. Vamos agir socorrendo o desventurado. Vamos agir. E então, ele também foi lá, né, aproximou do infeliz, e o Alexandre colocou a mão na testa do Raul, mandou um passe, né, influxo magnético, ele diz, né, poderoso influxo magnético, e o Raul começou então a emitir luz, né, era a luz que vinha do Alexandre, percorria todo o corpo do Raul, e imediatamente então os seres da sombra começaram a ver o Raul e também ver Alexandre e André Luiz que estava ali, e começaram a lançar gritos de horror, vendo a claridade que rodeava a vítima. Estavam assim assustados, espantados. E um dos algozes, né, um daqueles
entidades que eram mais corajosos, falou: deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos, essas duas palavrinhas, espíritos poderosos, eles falaram em tom de sarcasmo, né, de ironia. Estão interessados nele, vamos largar ele por aí. E enquanto se retiravam, se afastavam apressadamente, porque a luz incomodava eles. A luz causava bastante desconforto às entidades espirituais, né? Um choque anímico, né? Causa um certo desconforto inicial. E então aquela luz que vinha do mais alto, né? E o André Luiz continuava analisando aquilo ali, né? E lembrou, né? Continuou lembrando dos demônios de antigamente, onde que eles eram, as pessoas eram prisioneiras, né? E a palavra espíritos poderosos, né? Vinha com disfarçável ironia, como disse antes. Então eles sabiam, né? Os espíritos estavam ali, sabiam da presença então dos mentores e fugiram medrosos e zombando enquanto isso, né? E em seguida o matadouro ficou meio que vazio dos vampiros. Então o Alexandre, dando fim à operação magnética que ele fez, tomou a mão do amigo sofredor, do Raul, né, que estava assim imbecilizado, não estava nem sabendo o que estava acontecendo pela influenciação maligna, e levou ele para fora do caminho do campo e falou para o André Luiz, né, bondoso: não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Então, isso é importante, né? Porque às vezes a gente ouve uma palavra, poderoso, né? Fazendo troço, né? Fazendo gozação com eles, né? Poderosos chegaram e tal, e fica guardando aquilo. Se você fica guardando aquelas palavras, a gente entra naquela faixa vibratória. Então ele falou: não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Olha o entendimento do Alexandre, né? Ali tinha criminosos, né? Bandidos, pessoas do mal mesmo, cruéis, que faziam todo tipo de maldade. E o Alexandre, o olhar dele é aquele olhar de Jesus, que os enfermos é que precisam de médicos, né? Aquele olhar amoroso, de compreensão. Esses irmãos desventurados, não é irmão feliz. Se a gente for pensar, quem está no mal não está infeliz, não está feliz nunca, né? Merece a nossa maior compaixão. Então ele tinha compaixão por eles. Vamos ao que possa nos interessar. Então deixa isso para lá, que nós não temos como fazer nada mesmo. Vamos parar o novo amigo, o Raul, que ele está inconsciente da ajuda que está recebendo. Então eles caminharam numa marcha, chegaram numa árvore frondosa, colocou o Raul ali embaixo, e o André Luiz continuava surpreso com o olhar assim inexpressivo do Raul, que parecia não tá nada sabendo do que estava acontecendo, e o Alexandre esclareceu que ele estava desmemoriado temporariamente. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Então ele estava inconsciente, o Raul, não estava sabendo do que estava acontecendo. Ele falou mais ainda: que deseja você, André? Esperaria por aqui o processo do menor esforço, né? Então, para ajudar o Raul, ajudar a Esther, eles vão precisar ter um certo trabalho, né? E o próprio Raul vai ter que se ajudar também. O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder. Então existe muito poder no lado do mal também. E ainda mais por aqueles que caem-se voluntariamente ao mal, que foi o caso do Raul. Ele suicidou de forma voluntária. Depois nós vamos ver detalhes por que ele fez isso, né? E aí ele se inclinou paternalmente sobre o suicida e falou: Raul, o que se passa? E ele meio que acordando, assim, eu estava assim mergulhado, como se tivesse mergulhado em profundo sono. Falava: não sei, nada sei. Você lembra da sua esposa? Não, respondeu ele de modo vago.
Ele falou, a inconsciência dele é total, né? Não lembra nem da esposa, precisamos despertá-lo. Então ele falou pro André Luiz ficar ali vigiando, ficar com o Raul, que ele ia procurar ajuda, porque ele sozinho não estava conseguindo. E o André Luiz ficou surpreso, mas nós mesmos não podemos acordar ele. Aí o Alexandre, bem se reconhece que você não conhece, não sabe o que é os auxílios intercessórios, né? Tem pouco conhecimento nessa área. A gente não pode despertá-lo agora, né? De forma assim, atabalhoada, só para ele ter consciência do que está acontecendo. E a dor que ele vai sentir. Ele está como que anestesiado ali, né? Ele aprontou, né? Ele fez coisas inadequadas e agora ele está inconsciente, como se ele estivesse fugindo daquela situação que causa muita dor. Se a gente romper a memória dele e ele voltar à situação que é própria, ele sentirá o martírio do peito, né? Vai sentir aquela dor muito grande do tiro do projétil que ele levou. Ele vai sofrer muito, angústia muito grande. Ele vai lembrar do passado, da sobrevivência dolorosa, da situação que ele mesmo criou. Então é um sofrimento inútil que nós vamos causar a ele, aliás. Então é preciso que seja feita de uma forma diferente. E agora, outras obrigações esperam por nós. Nós vamos entregá-lo aos cuidados de amigos que são experientes nessa área. E aí o André Luiz se aquietou. Passou uns 20 minutos, Alexandre então retornou com 2 irmãos que iam conduzir então o infeliz para um socorro espiritual, uma casa urgente na crosta aqui mesmo, né, próximo da terra. Era uma casa de emergência que não oferecia assim, muitas condições, mas era ali que eles iam. E o André Luiz também ficou surpreso, né, com isso aí, e ele falou, olha, na crosta realmente às vezes a gente não consegue uma casa com adequação total, mas é o que a gente pode fazer. Ele vai ser socorrido a esta casa, é um hospital volante. E colocou então o Raul, né, nessa casa, levaram para ele num leito bastante alvo e começaram então a aplicar passes magnéticos sobre a região do cérebro. E logo em seguidinha ele despertou com um grito horroroso, um grito estertoroso, diz aqui, né, vibrante, dilacerando o coração. Então ele acordou assim, eu morro, gritava o Raul, né? Numa aflição muito grande, e tentava escalar as paredes, fugir da cama. Ele ficou assim totalmente descontrolado, acuda por piedade, dizia ele, e comprimia o peito com as mãos e exclamava assim num tom assim de angústia mesmo, sofrendo, meu coração está partindo, ajude-me, não quero morrer. E os enfermeiros ali solícitos paravam ele com atenção, mas ele não se acalmava, né, tomado de horror. E os olhos esgazeados, a máscara assim de um sofrimento indefinível, continuava gritando, como se houvesse acordado de um pesadelo angustioso. Esther, aí lembrou da esposa, ó. Venha meu auxílio, pelo amor de Deus, socorra meus filhos, lembrou dos filhos também. E Alexandre então cercou dele, paternalmente. Raul, tenha paciência e fé no divino poder, disse Raul a ele. Alexandre ao Raul. Procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou. Vê que o Alexandre não deu muita trela, né? Falou, você mesmo criou essa situação. Não invoque o nome da companheira dedicada. Não chame pela Esther, nem chame pelos seus filhos que você deixou na terra, porque a porta material da sua casa se fechou com seus olhos. Quer dizer, ele morreu, né? Fechou. Agora ele não é mais o Raul, esposo da Esther, não vai ter condição de continuar aquela vida na terra, né?
a partir do momento que ele foi para o plano espiritual, ele está no plano espiritual. Ele pode agir, como nós conhecemos, né, junto à família, mas de outra maneira, como esposo, como pai dos filhos dele, da forma como a oportunidade que ele tinha aqui na Terra e jogou fora, não mais, né? Fechou com seus olhos. Quando ele fechou os olhos para a morte física, ele também, essa folha do caderno da vida dele passou. Se você tivesse cultivado o amor, veja bem, o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria, no momento destes, regressar ao ninho afetuoso. Então ele poderia, né, voltar, mas ele morreu de uma forma, né, estranha, né? Agora é muito tarde, dizia. Agora, meu amigo, é muito tarde. Então agora é necessário que você se purifique. A sua oportunidade com o nome de Raul está finda, né? Como encarnado, acabou. Essa oportunidade não tem mais, não. E ele então mostrou assim um imenso pavor, né, no semblante, e ele começou então a ter uma certa consciência. Falou: estarei morto porventura? Aqui alguém resolveu usar uma furadeira aqui no apartamento de cima. O ruído está bem alto, né? Será que vocês estão me ouvindo ou não? É que esse horário eles permite, né, que faça. Alguém quer comentar alguma coisa enquanto isso? Não? Alguém quer fazer? Tá dando pra ouvir, Edilene. E daí eu desligo meu microfone aqui, vocês podem comentar. Como é que tá aí? Tem o barulho, mas tá dando pra ouvir. Bom, continuar um pouquinho mais. Estarei morto porventura, dizia ele. Não sinto o coração varado de dor, né? Como é que eu sinto dor se eu estou morto? Né? A pessoa tem aquela ilusão. Morreu, acabou tudo. Acabou a dor, acabou a angústia, acabou o sofrimento. Estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tem as vestes? Ele viu, eu tenho roupa, minhas roupas estão aqui, tudo ensanguentada. Será isto morrer? Absurdo, né? Dizia ele. Aí o Alexandre Sereno voltou a falar: não empunhou sua arma contra o seu próprio peito? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Lembrar de Jesus, que sempre está conosco no nosso dia a dia, e aproveitar dessa leitura, desse livro, para a gente aprender a ser melhor um pouquinho, a deixar de criticar mais, e ao invés de criticar, de conselhos. Então,